Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sociedade Aberta. De acordo com as autoridades de saúde, em Cabo Verde, até este momento, já temos 715.050 doses de vacina. Ou seja, o país tem neste momento vacina suficiente para inocular toda a sua população adulta. Mas, infelizmente, há muita gente a teimar e não querer ser vacinada. A nível mundial, temos protestos de pessoas a negar as vacinas, com teorias de conspiração pelo meio. Esta que é considerada agora a pandemia dos não vacinados. É isso que vamos aqui falar neste programa Sociedade Aberta de hoje. Por isso, nós convidamos para estar aqui conosco o médico Paulo Almeida. Ele é diretor clínico do Hospital Batista de Sousa e também é especialista em hematologista. Nós agradecemos a sua presença neste programa. Boa tarde. Boa tarde. Também agradeço também essa possibilidade de estar cá hoje. E ao longo deste programa vai poder ajudar-nos a explicar às pessoas, principalmente quem está a negar a tomar as vacinas com receios, para nos explicar os efeitos negativos que está a ter na vida das pessoas, com mortes que nós temos a registrar, mas vamos falar disso daqui a pouco. E ao longo deste programa você também pode participar. É só ligar para 594 9714. 594 9714. Liga agora mesmo. Tira as suas dúvidas que tenha sobre essa questão da negação da vacina, esta que agora convencionou-se chamar a pandemia dos não vacinados. Ao longo deste programa também pode dar a sua opinião através das redes sociais, é só procurar Sociedade Aberta. E este programa é transmitido aqui na TCV Nacional, na TCV Internacional e através do Facebook da RTC. Desde a segunda-feira passada, nós retomamos o nosso espaço musical aqui em Sociedade Aberta. Em cada edição, temos, na verdade, ao longo da semana, temos um convidado. E esta semana o nosso convidado é Neguinho Tivano. Ele agora vai aqui interpretar o tema Damjer Se Valor. Pode ser valor, pode ser o valor. Como pode ser valor? Que o valor mantém a boa, chega aí, bate criar, o valor mantém a boa. Toca para achar ninguém que beneste agora, ou quem neste dia sabe dizer valor bater. Antes de ter valor, isso não pode dizer como homem, não pode dizer valor bater. Neguinho te fala. Boa e bonita de boa maneira boa. Valor que na carteira, mas tem na boa. Amger tem valor especial. Amger é tudo na vida. É jeito de dar-nos moral, razão de nos vida. Amger é coração, eis que tem comparação. Amger é motivação. Amger é vida. Amger é miragem. Tão linda paisagem, tudo nos coragem. Amger é vida, Amger é corda, mas sabe nos violão. Amger é perfeição, nesse mundo imperfeição. Amger é tudo vida. Amger é mundo, Amger é vida. Amger é tudo vida. Amger é mundo, Amger é vida. Amger é mãe, Amger é filha. Amger é irmã, Amger é tia. Amger é esposa, Amger é namorada. Amger é amiga, Amger é companheira. Baby, que tem nada de comparar uma boa. Lady, moda boa sou. Baby, nunca gostei de bom valor. Nunca vou esquecer. Lady, deixa fazer que te humor. Amger é corda, mas sabe nos violão. Amger é perfeição, nesse mundo imperfeição.
coração. I'm Jiri tudo vida. I'm Jiri mundo, I'm Jiri vida. I'm Jiri tudo vida. I'm Jiri mundo, I'm Jiri vida. Neguinho. Acompanhamos o Neguinho Tivan neste espaço do nosso cantinho musical. Já sabe, você, se é artista, se é músico, pode estar também. E se está na região norte do país, ou seja, a partir de São Vicente, já sabe que pode também ter o seu espaço aqui neste programa. É sempre assim, segunda e quinta, logo no início do programa, temos um artista convidado. Agora vamos entrar no nosso momento de conversa, este tema que é importante, a pandemia dos não vacinados. Dr. Paulo Almeida, para nós podermos entender bem essa questão dos não vacinados, eu gostaria de saber como é que os dados é que tem, quantos internamentos que nós tivemos, pelo menos nas últimas semanas, ou se tiver esses dados nos últimos 2 meses. Sim, realmente em relação a essa questão do internamento, né? Obviamente tivemos um pico na altura do mês de abril, maio, que foi na altura que teve um maior número de casos, inclusive maior número de óbitos. Nesse momento a situação está um pouco mais controlada. No entanto, pronto, temos aqui dados que nos pode levar a tirar algumas conclusões sobre como tem sido o processo, a epidemia a nível da ilha de São Vicente, e que é importante realmente que as pessoas saibam e tenham em conta também nessa questão. Portanto, a nível do internamento, falo do internamento hospitalar. Desde o mês de abril, portanto, nós tivemos, até agora, outubro, tivemos um total de 148 doentes internados por Covid. Dentro desses doentes, tivemos 39 pacientes no mês de julho a outubro e 37 óbitos. Portanto, isso é muito importante que se diga, é um número bastante considerável. No mês de abril, que tivemos abril e maio, que são os meses que tivemos aquele pico realmente de casos e de internamentos de Covid. No mês de abril, por exemplo, tivemos 43 internamentos e um total de 12 óbitos. Portanto, é importante realmente considerar. E é claro que essa faixa de etários dos óbitos estava sempre por em cima a média é por em cima de 50, 60 anos, né? Com um pico maior, ao redor de 70, 80 e 90 anos. No mês de maio... tivemos jovens que faleceram de Covid. Sim, mais recentemente, exatamente, recentemente. No início, aquilo que se via era uma doença que afetava principalmente os mais velhos, de idade superior a 60 anos, com doenças crónicas, principalmente quando não estavam também bem controladas, e doenças com outras patologias. Atualmente há uma inversão, há uma tendência à inversão desse quadro. Como eu dizia, portanto, no mês de maio... Inversão como? Pode nos explicar? Inversão no sentido que temos visto, no caso de internamentos, de doentes mais jovens, que antigamente não tínhamos, no início da pandemia. Já tivemos óbito em paciente com 30 e poucos anos, com 40 anos, que no início, quando se explotou a pandemia, não víamos. E algo muito importante também, a idade tem uma tendência agora a ser mais jovem, em pacientes mais jovens. Por quê? Porque grande parte, por exemplo, das pessoas mais idosas já estão, pelo menos já têm uma dose de vacina. Então, isso é um ponto muito importante que as pessoas realmente devemos ter em conta, né, ao analisar essa questão. Um outro ponto muito importante, dizia, por exemplo, no mês de maio tivemos 49 internamentos, com uma taxa de óbito de 13 doentes falecidos. Mês de junho tivemos, baixou, já baixou um pouco, 17 internamentos, 5 óbitos. E mês de julho tivemos 7 internamentos. Nesse caso tivemos um óbito, justamente doente não vacinado. Lembramos que a campanha de vacinação iniciou com os
os profissionais de saúde, depois, mais ou menos ao redor do mês de maio, começamos a população de risco. Portanto, os dados que nós temos agora, esses dados da vacinação, atualmente mostram realmente que essa faixa etária que foi mais atingida no início da pandemia, nesse momento há uma tendência à inversão, que é aquilo que acontece também mundialmente. E no mês de agosto, já agora no mês de agosto, tivemos 18 internamentos, portanto, continua uma tendência a uma diminuição. Tivemos 5 óbitos, a maioria em doentes não vacinados, portanto, 3 deles eram doentes que não eram vacinados. E tivemos, por exemplo, no mês de setembro, um total de 14 internados, com um óbito também, a chamar a atenção, é um doente não vacinado, relativamente jovem, 57 anos. E no mês de outubro, que agora, infelizmente, tivemos 2 óbitos. E esses 2 óbitos, mais uma vez, em doentes não vacinados. Portanto, como eu dizia, quando vemos, por exemplo, internamentos nos cuidados intensivos de Covid, no mês de abril tivemos 3 internamentos com um óbito em doente de 65 anos. Isso falo nos cuidados intensivos, porque há aqueles doentes que internam, mas não são doentes mais graves, são menos graves. E no mês de maio tivemos 6 doentes internados, 2 óbitos, na faixa de 80. No mês de julho, em cuidados intensivos, tivemos 6 doentes internados, 1 óbito. E no mês de julho tivemos 3 doentes internados com 1 óbito. Agosto, houve um aumento, 6 doentes internados, 3 óbitos, dos quais 1 de 28 anos, é importante referir, e 2 óbitos da faixa de 41 e 45 anos não estavam vacinados. Então, isso é muito importante que se diga, que realmente há uma tendência realmente que os pacientes que agora são internados e mais graves são os doentes, pessoas que não estão vacinados, podem ser tanto adultos, pessoas mais idosas ou jovens, mas como disse há pouco tempo, nesses 2 meses, no mês de agosto, né, tivemos esses 2 óbitos de doentes da faixa etária de 40 anos e tivemos ainda um na faixa etária de 38 não anos. vacinados. Não vacinados, sim, sim. Ou seja, isto está a mostrar a vacina protege. Exatamente. É aquilo que os estudos atualmente, desde que começaram a aparecer os primeiros estudos, mostraram claramente isso, a diferença entre uma pessoa vacinada e uma pessoa não vacinada. A chance, por exemplo, de óbito é muito maior e de hospitalização é muito maior nos casos dos doentes não vacinados do que dos doentes vacinados. A nível mundial, a OMS tem alertado isso, até há várias, por isso que nós hoje designamos este programa por pandemia dos não vacinados. Por que é esta resistência? Eu creio que há vários mitos, né? Há já de alguns anos, principalmente inclusive em países desenvolvidos. Obviamente, a maior parte dessas vacinas foram para tratar doenças do foro infecciosos, que não é muita realidade de países ricos. Portanto, deu-se também a liberdade das pessoas não vacinarem as suas crianças, por exemplo, e isso fez com que as pessoas, de certa forma, creio, na minha opinião, desacreditassem um pouco na questão das vacinas. Talvez as informações que nós recebemos, infelizmente, a informação falsa e negativa fica na mente das pessoas, porque em Cabo Verde nós temos uma tradição de vacinar as crianças. Desde o nascimento, nós todos. Sim. Os pais levam os seus filhos, nós mesmos fomos vacinados.
ninguém nos perguntou nada, éramos bebés, crianças. E são essas empresas, por exemplo, a AstraZeneca, que basicamente produz as vacinas que nós todos damos para os nossos filhos. E depois aparece uma vacina que já é comprovado que protege as pessoas e nós, principalmente jovens, pessoas com menos de 30 anos, a dizer isso. O que é preciso fazer para meter na cabeça dessas pessoas que isto das vacinas é para salvar as nossas vidas e para salvar também a economia? Talvez o primeiro slide também acho que seria vamos importante. Mostrar, então vamos pedir ao nosso realizador para mostrar a imagem. Para termos a ideia daquilo que então fala-nos dessa imagem. Esse é um estudo que foi feito com a Coronavac no Brasil, portanto, após a vacinação. O estudo demonstrou uma coisa bem clara. Quando se comparava os não vacinados e os dentro dos vacinados, a maior parte deles, quando faziam com as doses corretas, não se contraíam a doença. Isso é importante realmente que fique bem claro. 50% desses casos, nesses estudos, daqueles que foram vacinados, não apanharam a doença. Desses 50%, dos outros 50% que tiveram a doença, 78%, ou seja, a maioria desses 50%, não tiveram sintomas. Portanto, nem apresentaram nenhum sintoma da doença. E dos que apresentaram, que eram os 22%, portanto, um grupo muito menor, desses 100% tiveram casos leves. Casos leves ou moderados. E 6% raros, portanto, uma população mínima, tiveram doenças graves ou críticas. E temos que ver também porque há pessoas que têm outras comorbilidades, outras doenças, que podem também afetar nesse contexto. Mas quando vemos os não vacinados, isso que é importante referir, somente 30% não apresentam sintomas. Mas o que chama a atenção é que a maioria deles tem sintomas ativos, 10% deles apresentam quadros graves e 5% realmente chegam à situação crítica. Portanto, o que se vê claramente, como está lá na imagem, que realmente as vacinas salvam vidas. E isso é nos estudos iniciais que foram feitos quando foi introduzido as vacinas, nesse caso, no Brasil. Portanto, há um efeito muito óbvio em relação à vacina. Acho que alguma reticência que tem vindo a circular em relação à vacina tem a ver com a teoria da conspiração. Já vi situações em que as pessoas dizem que há efeito de eletromagnetismo em relação às vacinas, apresentam situações. Há notícias que são cortadas ao meio. Eu já vi notícias que são cortadas ao meio, apresentam uma parte e não apresentam outra parte. Portanto, são pessoas que fazem isso intencionalmente para tentar realmente prejudicar, por exemplo, ao seu próximo. Isso realmente é muito mau. Então, portanto... Doutor, em conversa consigo, pronto, como médico não fala do nome das pessoas, isto não nos interessa, mas eu gostaria que nos falasse de doentes crónicos aqui em Cabo Verde, pessoas com outros problemas que estavam vacinados, tiveram a Covid-19 e sobreviveram. Exato. Nós temos vários exemplos. Um exemplo típico é uma senhora, não vou aqui mencionar o nome, esteve internada no hospital com uma doença grave, com um câncer no sangue, um câncer agudo, tinha as 2 doses de vacinação, pegou realmente, foi infectada pela Covid, mas, no entanto, saiu recuperado. Quando já comparamos isso com um paciente jovem, 38 anos, diabético, e não conseguiu registrar a Covid. Isso é uma diferença muito clara. Como eu digo às vezes, os dados estão lá. E a evidência é muito clara. Nós estamos no dia a dia, na prática, é ver um doente com 90 anos sair com as 2 doses de vacina. Quando você vê um jovem, 41 anos, não vacinado, 45 anos, não vacinado, morrer pela decorrência da Covid. Portanto, são exemplos que mostram realmente que há
obviamente, um efeito muito positivo da vacina da Covid. E isso realmente é algo que tem se visto em vários estudos ao longo já publicados. O nosso meio é um meio pequeno, todo mundo praticamente conhece todo mundo. Certo. Nós sabemos de casos de pessoas que negavam ser vacinadas e faziam apelos em diferentes pontos onde essas pessoas estavam e essas pessoas contraíram o Covid-19 e também acabaram por falecer. Sim. Casos muito, muito recentes. Exatamente. Até eu me lembro também, no Brasil também houve isso. Há várias pessoas individualidades, pessoas da mídia, que não se vacinaram, realmente tiveram Covid e acabaram por falecer. Jovens. Aqui nós também, sem mencionar o nome, é claro, tivemos também uma paciente de 45 anos, uma mulher, que também acabou por falecer, se recusou e não recusou a vacinação. Também tivemos um outro senhor, também 65 anos, na sua plenitude, que poderia também ter tido um outro curso e que acabou por falecer realmente em decorrência da infecção por Covid-19. Portanto, são situações que nos mostram claramente que o risco existe e que vacina realmente protege, pelo menos para as formas mais graves da doença, protege muito, né? Como é que nós podemos, nós todos, a sociedade, pode combater esta pandemia dos não vacinados? É assim, acho que as pessoas têm que ter essas informações também, né? Têm que saber disso. E é o governo, toda a sociedade, né? No sentido de desmistificar os mitos que estão relacionados a por que as pessoas não estão a vacinar. Ou seja, por que as pessoas não querem, por exemplo, vacinar. Tirar esses mitos. E é preciso também que as pessoas realmente sejam frontais, né? Se trabalha também a nível da informação, porque a informação tem que circular. Há vários mitos, por exemplo, em Portugal tem um programa que é da SIC, né, que eles desmistificam vários desses tipos de mitos relacionados com a vacina, fake news, essas coisas. E é preciso que esse... Também há um jornal que é o Jornal Observador também que faz isso. Exatamente. É preciso trabalha o fact-check, que é para mostrar às pessoas que há muita comunicação que é feita nas redes sociais, não é informação correta. As pessoas têm que saber isso. Exato. E eu já vi, por exemplo, dessas mensagens, são mensagens que muitas vezes você não consegue combater porque não sabe que está a circular na mídia, porque circula entre pessoas. Eu já vi uma mulher que, aparentemente, só para combater a vacina, mandam que fizeram uma incisão no braço, tentando mostrar alguma coisa, mas isso não tem nada a ver com a vacina. A vacina, pura e simplesmente, você dá uma injeção, como se faz em qualquer outro lugar, e não é precisamente fazer tudo aquilo. Então, isso são desinformações. Como eu já referi também, eu já vi, por exemplo, pegaram naquele programa da SIC, quando disseram, por exemplo, surgiu o caso de que as pessoas que tomaram vacina iam morrer daqui a 2 anos. Portanto, era uma notícia falsa. Pegaram numa parte, cortavam e enviaram só a parte que interessa. E não deram realmente a explicação. Porque esse programa, na verdade, é para desmistificar ou corrigir essas notícias falsas. Eu sei que tem outros gráficos, outras imagens que gostaria de mostrar. Sim, podemos mostrar já a segunda? Vamos então mostrar a segunda e mostrando a segunda, então comenta a segunda imagem. Sim. Este gráfico aqui que nós temos é sobre o quê? Esse gráfico também sobre a vacina do Coronavac. Portanto, também é do Brasil, mostra claramente em doentes, por exemplo, vacinados e não vacinados, primeira e segunda, por exemplo, primeira e segunda dose, os que tiveram, por exemplo, sintomas ou não. Quando vemos, por exemplo, na parte vermelha, aqueles doentes em baixo, por exemplo, são os doentes que eram não vacinados. Comparando, portanto, a taxa de óbito é muito superior aos doentes, por exemplo, que tiveram pelo menos 1 ou 2 doses de vacina.
Portanto, quem compara, por exemplo, o gráfico de cima e o gráfico de baixo, pode ver realmente a diferença quando você faz a vacinação, quando você não faz a vacinação. E isso são dados reais, são dados de estudos, são dados que foram captados através de estudos que se fazem após a vacinação e se compara doentes vacinados e doentes não vacinados. Portanto, é muito evidente a diferença entre os dois grupos de vacinados e não vacinados. Temos outros gráficos também, para poder mostrar que é da evolução. Vamos então ver esses gráficos também. Exato, que é da evolução da aqui, por exemplo, temos aqui em São Vicente. Explica-nos isso. São dados, pronto, da cortesia da Delegacia de Saúde. Como podemos ver, por exemplo, os casos, o pico dos casos que nós tivemos, primeiro pico em janeiro, depois tivemos mês de abril, maio, e agora tivemos esse número baixo. A tendência é para diminuir, mas, portanto, vemos que o número de óbitos foi muito maior nessas duas fases. Exatamente, são as fases que não tínhamos a vacina também. O gráfico seguinte, podem... Vamos mostrar então já para o gráfico seguinte, exato, para podermos ver como é que está ali agora. Exato. O gráfico seguinte é para ver realmente número de casos positivos em relação aos vacinados e em relação às doses. Por exemplo, quando vemos no primeiro gráfico, vemos, por exemplo, a tendência de um aumento de casos nos não vacinados. Portanto, há maior número de casos de Covid nos não vacinados que nos não vacinados. Exato, 87. Exato. E no outro gráfico a seguir, podemos ver, por exemplo, quando você faz as duas doses, a quantidade, o número de infecção baixa. Baixa significativamente. Nós temos aqui a primeira e a segunda dose, exato, 16. Exato. E há mais um, acho que tem mais um slide. Tem mais um? É só esse. Exato, é só esse, sim. Exatamente. Portanto, mostra a diferença realmente que aquilo que nós dizíamos, que o primeiro estudo que foi feito, que apresentamos no Brasil, em que 50% das pessoas que vacinavam não apresentavam doença. E nós estamos aqui vendo no último gráfico, quando você tem duas doses, e isso são dados aqui locais de São Vicente, quando você tem duas doses, a quantidade de doentes infectados cai drasticamente comparando, por exemplo, com uma dose, ou comparando, por exemplo, quando a pessoa não é vacinada. E no início da semana, o Diretor Nacional da Saúde alertou que Cabo Verde tem vacinas suficientes e recebemos recentemente, ou seja, no domingo passado, também vacina da Moderna, ou seja, hoje as pessoas também têm uma segunda opção. Se não quiser tomar vacina da AstraZeneca, pode então ser vacinada pela Moderna. Vamos acompanhar aqui estas declarações do Diretor Nacional de Saúde. Como já é do vosso conhecimento, Cabo Verde recebeu mais 100.100 doses de vacina contra a Covid-19. É uma vacina diferente daquela que nós temos estado a utilizar em Cabo Verde. É a vacina da Moderna. É uma doação dos Estados Unidos da América através do mecanismo COVAX, e essas 100.100 doses da vacina Moderna vai servir para continuarmos a vacinar as pessoas contra a Covid-19 em Cabo Verde. É uma vacina eficaz, como as outras que nós temos estado a aplicar, segura. Ela também requer 2 doses para que as pessoas possam ficar completamente vacinadas, e o intervalo entre a primeira dose e a segunda dose é de 28 dias. Portanto, é um período mais curto do que a vacina da AstraZeneca, que nós normalmente estamos a aplicar e que tem um intervalo entre as 2 doses um pouco mais longo. E penso que, se tudo correr bem, já a partir da manhã vamos começar a aplicação desta vacina na Ilha de Santiago, porque a vacina foi recebida nesta ilha, e já amanhã já estamos a preparar para fazer a distribuição para as outras ilhas. Eu penso que
é mais provável que já na próxima semana todas as ilhas estejam em condições de fazer a vacina Moderna que foi recebida ontem. Entretanto, conforme as ilhas vão recebendo as vacinas, poderão se organizar internamente e ainda, talvez quinta, sexta-feira, podem estar em condições de começarem a aplicar esta vacina. A nível nacional, a taxa de vacinação, como já disse, com uma primeira dose é de 78,2%. Em termos dos jovens com idade entre 18 e 39 anos, já conseguimos vacinar um total de 112.937 pessoas, o que corresponde a 51,8% de pessoas deste grupo etário, pelo menos daquilo que é estimado da população para este ano. Sociedade Aberta, hoje aqui a falar sobre a pandemia dos não vacinados. Já sabe, pode participar neste programa, utiliza as redes sociais e também o nosso telefone. Nós acompanhamos aqui o Diretor Nacional de Saúde a dizer, a explicar a importância das vacinas e a dizer para onde a chegada da vacina da Moderna, que aconteceu no domingo passado. Esta declaração é do início da semana. As vacinas já estão a ser distribuídas para todas as ilhas. Na Ilha de Santiago, hoje mesmo começou a ser administrada Moderna, já que a AstraZeneca está a ser deixada para as pessoas que vão tomar a sua segunda dose, as pessoas que já tomaram a primeira dose. Né? Isto é importante, ou seja, Cabo Verde, nós podemos dizer que estamos bem comparado com os outros países aqui, nossos vizinhos, que nem vacinas têm. Claro, obviamente é um passo importante para controlar a doença, e realmente que por isso também surgiu a Aliança Global, né? No sentido de mobilizar esforços para que realmente o mundo inteiro possa adquirir vacinas e vacinar as suas populações. Isso é muito importante, é mais uma vacina também muito boa, segura, todos os testes que foram feitos. Portanto, é mais uma possibilidade de vacinarmos mais a nossa população e de tentarmos chegar a tão desejada imunidade do grupo, que é aquilo que é um aspecto importante. É importante referir que a vacina não é tudo. É um aspecto muito importante na questão do controle dessa doença. É claro que outros aspectos também devem ser frisados e devem manter-se, mas a vacina é muito importante neste momento e é aquilo que eu já referi, que há provas nítidas, há estudos claros mostrando realmente o antes e após a vacinação. E como o senhor disse lá atrás, quem não é vacinado corre muito mais risco de morrer da Covid-19. Com certeza. E também, recentemente saiu um estudo da CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, por exemplo, mostraram claramente que uma pessoa, a possibilidade de ser infectado e de hospitalização e de morte em doentes não vacinados pela variante Delta é 11 vezes maior. Ou seja, há 11 vezes mais risco de apanhar essa doença em pessoas não vacinadas. Há 4,5 vezes mais risco de hospitalização e doenças graves isso em relação à variante Delta. Portanto, é uma variante que já está a circular aqui em Cabo Verde. Portanto, isso corresponde um pouco com um pico que nós tivemos recentemente, que é nessa altura mais ou menos que foi notificado os primeiros casos de variante Delta na Ilha de Santiago, assim como aconteceu também com a variante Alfa, que mais ou menos são os períodos que nós tivemos aqueles dois picos. Então, aquilo que, por exemplo, hoje se vê, e os dados realmente estão muito claros, é que realmente essas variantes, por serem mais preocupantes, também por serem mais infecciosas, e porque podem driblar, inclusive, as vacinas podem ter menos efeito, portanto, são uma maior preocupação, isso caso, por exemplo, as pessoas não forem vacinadas. Temos uma primeira telespectadora em linha, Maria Brito, da Ilha do Sal. Boa tarde. Muito boa tarde. Sim. Eu sou pequena opinião sobre esse gente que quer uma vacina. Moda é esta dizer, ignorância é devida, né? Nós estudamos todo dia
ou mais de milhão de pessoas estão a morrer no mundo. Minha mãe, estão a morrer no mundo por causa dessa pandemia. E para nós também, quais pessoas a morrer na nossa terra, aqueles, principalmente que têm uma vacina. Para não ter exemplo, tudo é diretor nacional de saúde, não tem que nós, todos nós pessoal de saúde de Atemã, nós governamos de Atemã, para nós ter agora vigilância, para querer uma vacina. A nós o que é que não sabemos? Graças a Deus, graças a Deus, para a comunidade científica, que temos corrido. Essas vacinas se livram de nós. Mas tem gente, não seja ignorância. Nós nada não quer saber. Mas a nossa vacina, a vacina é uma coisa muito correta. A nossa criança, não têm estupidez de nascer, na sorte de uma vacina. Graças a Deus, que uma vez que tinha acabado de pôr um melhorito, não tem gente da nossa terra queimou por causa disso, e sarado, varicela, tudo isso coisas disso. A nossa ignorância para não levarmos a outra vacina. É que eu quero ser ignorante. Não perceber, e Dona Maria Brito, a indignação de você. Nós fomos para uma vacina para não livrar de morte, para não proteger de morte. Está bem, não te agradecer a participação. Não for infectado. Está bem, Dona Maria Brito, direito de sala, não te agradecer a participação. Agora não te ouvi, doutor Li também, tá bom? Obrigada. Pronto, ouvimos esta telespectadora mostrar a sua indignação e a dizer, pronto, que as pessoas têm que tomar a sua vacina e parar com esta ideia, não vou tomar, eu tenho que pensar bem. Tem gente que faz plano, há gente a fazer planos há 3 meses. Eu conheço pessoas a fazerem planos há 3 meses para tentar tomar uma vacina. Até porque é um pouco paradoxo, né, nisso. Porque, como ela bem frisou um aspecto muito importante, nós tomamos vacina desde criança. Todo mundo praticamente tomou vacina. Agora que atualmente os meios estão mais seguros, mais sofisticados, há maior segurança em relação ao processo de produção de uma vacina, agora que parece mais receios em relação à questão da vacinação. Portanto, antigamente as vacinas eram menos seguras, cada dia mais a questão da segurança, a questão da farmacovigilância, por exemplo, que é importante porque a partir do momento que um produto ou uma vacina sai, tem um processo de seguimento dos casos para ver realmente como é, em termos na prática, como é a sua segurança, isso que nós chamamos de farmacovigilância. Há todo um instrumento agora existente para exatamente garantir maior segurança ao produto, nesse caso a vacina. Então, nesse momento, as vacinas que estão produzidas são muito mais seguras que antigamente. E note-se que, ao contrário, as pessoas atualmente vacinam menos do que realmente, ou pelo menos na questão de nessa Covid, questão da Covid, realmente que nós estamos a entender isso. E como eu falei, eu referi na questão, por exemplo, desse estudo do CDC dos Estados Unidos, é importante dizer isso. Nós já temos aqui a variante Delta. Existe uma pessoa não vacinada, tem 11 vezes mais risco de morrer que uma pessoa vacinada, quando você compara com uma pessoa que tem a primeira e a segunda dose. Isso é importante realmente que se diga. É importante que as pessoas entendam o risco que correm em não estar vacinados. Temos uma telespectadora também em linha, de São Vicente, Carmelita. Boa tarde. Boa tarde, Odair. Tudo bem, sim. Minha questão é assim, então para pessoas que para se vacinar, porque pessoas vacinadas já se proteger e seus próximos e que sem vacinar também, as correm riscos também de contaminar as pessoas, entender? Porque a mim já me é vacinado, de na casa nós de 3 pessoas, nós estamos vacinados também. Pronto, dizer que lá sim, nós já não estou nunca estou protegido, mas pronto, não há pergunta para as pessoas que é para se vacinar também, né? Para que sentir medo. Está bem, não te agradeces o apelo da Dona Carmelita. Muito obrigado. Obrigado, nada. Tá. Sim, um comentário seu a este apelo mais
desta telespectadora. Exato, no sentido, por exemplo, ela disse que em casa são 3, os 3 já estão vacinados. É muito bom que isso faça, mas é importante também chamar a atenção que ainda é menos, mas ainda vemos, às vezes, já vi casos no hospital de pessoas de idade, mais de 90 anos ou mais de 60, não vacinados ainda. Então é importante que realmente a vacina protege, mas todos aqueles que podem tomar a vacina devem ser protegidos com a vacina. Por exemplo, eu posso ter um idoso em casa, todos estamos vacinados, mas ele ainda corre perigo. Porque como apresentamos no primeiro quadro, na primeira figura, uma pessoa vacinada não significa que não pode apanhar a doença, tem essa chance. É claro que tem menos chance de apresentar a doença mais grave e é importante menos chance de contagiar os outros, né? Por isso que a vacina é importante. Te ajuda não só a não que é este quadro ali. Que é o primeiro quadro, exatamente. Não só a apanhar a doença, mas também infecta menos as pessoas, porque a possibilidade dele infectar e contaminar os outros é muito menor. Mas temos que entender que uma pessoa não vacinada, ele ou ela pode ainda transmitir a doença a outras pessoas. Por isso é importante que todos sejam vacinados. Se eu tenho em casa uma avó, uma pessoa de idade, ainda que todos estejam vacinados, é importante que essa pessoa idosa, essa pessoa que tem alguma doença, deve realmente ser vacinado. Porque, pela sua condição, se alguns de nós, alguma dessas pessoas, ficar infectado, pode transmitir a doença para esse idoso e, realmente, a situação pode ser mais complicada. E nós voltamos mais uma vez ao Diretor Nacional de Saúde, que agora faz um apelo para as pessoas se vacinarem. Nós gostaríamos de reforçar, de realçar e de relembrar às pessoas a importância da vacinação. Aproveitar que agora nós temos uma vacina diferente, as pessoas que ainda têm alguma dúvida, para que não tenham dúvidas de que a vacinação realmente é uma ferramenta extremamente importante para a sua proteção, para a proteção das outras pessoas, dos seus entes queridos e das outras pessoas que convivem consigo, e também é importante para a retoma das atividades a nível do país que vão gerar rendimentos e, como nós sabemos, sem dinheiro nós não conseguimos viver, não conseguimos ter comida, não conseguimos ter uma casa adequada para viver, enfim, isso tudo tem implicações na nossa saúde e isso deve ser uma prioridade para todos nós neste momento. O nosso apelo, mais uma vez, é que as pessoas procurem a vacinação, manifestem o seu interesse em serem vacinados com a vacina Moderna, como já temos essa alternativa. A vacina da AstraZeneca vai, neste momento, começar a ficar apenas para as segundas doses e as pessoas, como podem ver, nós temos doses suficientes para vacinar a população adulta que falta ainda vacinar. Está previsto também a chegada de mais vacinas da Pfizer, como já foi anunciado pelo governo dos Estados Unidos da América, e ainda não temos uma data indicativa, mas não deve demorar. De qualquer forma, temos a vacina Moderna neste momento, que é uma excelente oportunidade também para as pessoas que ainda não queriam ou não queriam ser vacinadas com a AstraZeneca. Neste momento podem ter essa possibilidade de vacinar com uma vacina diferente. Hoje, a Sociedade Aberta está a falar da pandemia de não vacinados. Participe deste programa
Creio que já temos um outro telespectador em linha, o último, porque este programa agora tem 50 minutos, ainda não temos em linha. Vamos ouvir então aqui o Diretor Nacional de Saúde, mais uma vez, a reforçar a importância das pessoas tomarem a sua vacina. Quem que ainda não tomou, toma, sim. Por exemplo, ele explicou aqui com a Moderna, as pessoas agora tomam uma dose, a primeira e a segunda, 28 dias, que é um bocadinho diferente da AstraZeneca, que as pessoas têm que tomar 2 meses. 2 meses depois. E para poder ter maior proteção, né? Exatamente, sim. E lá atrás, doutor, sim, pode comentar isto? Não, realmente fazer o apelo mais uma vez a toda a sociedade, no sentido que nós temos essas vacinas tão disponíveis. Todo mundo já viu realmente aquilo que aconteceu em relação à economia mundial por causa dessa infecção. Portanto, é importante que as pessoas vacinem para que possamos retornar ao normal. Todo mundo quer andar sem máscara, todo mundo quer viajar, todo mundo quer fazer negócios. Então, isso afeta-nos a nós todos. Temos um telespectador em linha, como faltam-nos só 5 minutos. Orlando, um telespectador de São Vicente. Boa tarde. Sim, boa tarde. Sim, os seus comentários rapidamente. Tem 1 minuto, porque nós temos menos tempo de programa. Ok, apenas uma pergunta. Como entender que aceitemos receber a vacina Moderna quando na Suécia, um país super desenvolvido, suspendeu a aplicação das primeiras doses da vacina Moderna a pessoas de 30 anos para baixo, por precaução, por causa de risco de inflamação do coração? Esta é uma notícia que foi dada pela CIC. Como entender isto? Está bem, nós vamos ouvir os comentários do médico que está aqui connosco. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Pronto, na verdade, houve relatos de situações que ocorreram, mas principalmente foi com a vacina da AstraZeneca e alguns da Johnson & Johnson inicialmente. Esses relatos foram no início do ano, mais ou menos em mês de abril, que começaram esses primeiros relatos, né? De coágulos sanguíneos, né, que provocavam quadros de trombose. A Moderna, na verdade, não se tem esse relato como a Johnson & Johnson e a da AstraZeneca, mas mesmo assim, esses quadros são tão raros mesmo, que há dados que aparecem 1 em cada 100 mil vacinados. Isso significa que em Cabo Verde podemos nunca ver nenhum desses efeitos, estatisticamente, né? Portanto, são situações muito raras que aquilo que as agências, a OMS, a Agência Europeia de Medicamento, a FDA, que são entidades importantes desde o ponto de vista da segurança, que têm acompanhado todo esse processo, mostraram claramente que as vacinas são seguras. Portanto, salvam muito mais vidas, incomparavelmente, do que não estar vacinado. Talvez, como eu dizia, sempre costumo dizer, eu tenho 2.000 vezes mais risco de morrer por Covid sem estar vacinado do que com a vacina. Portanto, é muito claramente as vantagens da vacina, né? Para terminar, eu queria que reafirmasse aqui os perigos da negação às vacinas, que isso pode trazer para as nossas vidas, para a nossa economia, ou seja, para tudo, né? Olha, primeiro é a vida, é incomparável. Aquilo que nós perdemos são milhões de mortes ao longo desse tempo. E, obviamente, se tivéssemos a vacina, em lugar de perdermos 10.000, poderíamos ter perdido 500. Portanto, é uma situação, situação completamente distinta, é incomparável. Para a nossa economia, nós já vimos o caos que gerou a nível nacional e internacional, né? As dificuldades, isso trouxe muita pobreza, trouxe muito desemprego. Portanto, é muito evidente que só podemos retornar realmente com mais segurança com as vacinas. E é importante que isso se diga, porque quanto mais tivermos vacinado, menos o risco de aparição de variantes, que isso é mais preocupante, né? Cada vez vão aparecendo mais variantes, porque exatamente as pessoas não estão vacinadas. E aqui nós temos a possibilidade de vacinar, a vacina é grátis, os postos de saúde estão abertos até às 8 horas, até às 6 horas da tarde, todos os centros de saúde estão abertos.
E também um dia no sábado também é aberto, portanto, há possibilidade disso. Está bem, eu agradeço a sua presença neste programa Sociedade Aberta. Ok, muito obrigado também. E hoje nós falamos da pandemia de não vacinados aqui no programa. Já sabe, pode rever este programa e outros nas nossas plataformas digitais. É só procurar no site da RTC e ir clicar ali em Sociedade Aberta para ver todos os programas. Nós voltaremos a estar juntos agora na próxima segunda-feira. Vamos falar do processo de vacinação e da segurança das vacinas. Ou seja, é uma sequência do programa de hoje, porque é importante falar disso. Boa noite e até segunda-feira, às 6 da tarde.